Olá, pessoal. Bom dia. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de filosofia, o nosso terceiro encontro por aqui na nossa aula de filosofia. E hoje, assim como eu disse na aula anterior, nós vamos dar uma olhadinha nos exercícios que você fez lá da página 34 e página 35. Portanto, pegue seu livro, pegue suas anotações aí e vamos rever e corrigir também esses exercícios que você já fez aí na sua casa. Tudo bem? Eu coloquei aqui na tela o meu livro de filosofia, né, digital, para você acompanhar aí no seu. Tudo bem? Então é o seguinte, nós vamos corrigir nessa aula pelo menos 3 exercícios aí, para tentar fixar um pouquinho daquilo que a gente já estudou. Qualquer coisa a gente pode estar revendo essas atividades futuramente. Beleza? Esses exercícios, na verdade, especialmente o número 2, que nós vamos corrigir, que fala da cruzadinha aí, é, vão servir como uma espécie de revisão de tudo aquilo que a gente estudou durante o capítulo número 2. Tudo bem? Vamos então analisar o exercício número 1. Está dizendo assim: a matemática ocupou um lugar central no pensamento do filósofo Pitágoras. Beleza. Nós aprendemos na aula anterior sobre os filósofos pré-socráticos, né? E dentre eles Pitágoras, que para ele tudo se reduz ao número, tudo depende do número. Tudo bem? Lembra disso? Vamos continuar aqui. Com base no conteúdo que nós estudamos aí neste capítulo, cite exemplos da relação dos números com o universo. Vamos lá. Se eu observo o universo, a natureza como um todo, que relação que eu posso estar estabelecendo entre o número e o universo? Aqui a gente tem que levar em consideração o seguinte: em que a gente usa o número? Vamos analisar assim. Bom, se eu quero calcular peso de alguma coisa, o peso de alguma coisa, naturalmente eu uso o número. Se eu quero calcular quantidade de alguma coisa, eu também uso o número. Se eu quero calcular o tempo, né, de alguma coisa, ou o tempo de deslocamento que eu vou fazer de uma viagem, uma coisa parecida, eu calculo usando o quê? Número. Se eu vou calcular a distância, eu uso o quê? Número. Portanto, então nós podemos dizer assim: a ideia de espaço e tempo calculada por número é um dos exemplos que a gente pode estar citando. Outra, quantidade, volume, peso, tamanho. Nesse momento você pode calcular a sua altura, então você vai usar número. Então, se eu for analisar o universo como um todo, eu uso o número em todas as situações. Então, para Pitágoras, o número é a fonte principal e a origem de tudo que existe. E esse número se faz presente no universo, especialmente quando a gente vai calcular peso, altura, distância, tempo, espaço. Tudo bem? Então, o exercício número 1, a gente pode estar colocando como resposta a ideia, o cálculo do tempo, o espaço, a distância, peso, volume e assim por diante. O exercício número 2, que é essa cruzadinha que aí está, eu vou colocar aqui a minha, um minutinho. Vamos lá, nós vamos responder primeiro, completar, né, as palavras que se encontram na posição horizontal, tudo bem? Na linha do horizonte, tranquilo? Que são onde se encontram os números 1, 3, 5, 7 e 9, ou seja, os números ímpares. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos lá. Primeiro, nome pelo qual os filósofos pré-socráticos também ficaram conhecidos. Já aparece como resposta aí. Se você olhar no meio da cruzadinha, já aparece a resposta. Tudo bem? Naturalistas. Tranquilo? Então, nós temos aqui o nome pelo qual os primeiros filósofos ficaram conhecidos, que nós estudamos na aula anterior. Os primeiros filósofos, né, especialmente os pré-socráticos, aí, ficaram conhecidos como filósofos naturalistas. Agora, por que eles ficaram conhecidos como filósofos naturalistas? Porque eles investigavam a natureza, a física. Tudo bem? Vamos para o número 3, que se encontra aqui. Número 3.
Segundo esse filósofo, o ar era o princípio de todas as coisas. Qual filósofo que defendia a ideia que o ar era o princípio de todas as coisas? Esse filósofo foi Anaxímenes. Tudo bem? Então a gente já preenche aqui. Anaxímenes. Tranquilos? Número 5. O princípio gerador de todas as coisas. Como ficou conhecido o princípio gerador de todas as coisas para os filósofos? Esse princípio gerador de todas as coisas ficou conhecido como arqué, que foi o que nós estudamos na aula anterior. Número 7. Narrativa transmitida oralmente de geração para geração, contando as ações dos deuses e dos heróis. Como era chamada aquela narrativa mesmo, que falava das divindades, dos heróis, e que era transmitida de geração em geração, especialmente de forma oral? Isso mesmo. O nome dessa narrativa, está aqui no número 7, que nós vamos preencher agora, é chamada de mito, que você já estudou na aula anterior. E, por fim, o número 9, a horizontal. Para ele, para esse pensador aí, a arqué era infinita e indeterminada. Qual filósofo que falava que o princípio de tudo não era o ar, nem a água, nem fogo, etc. E dizia que era algo infinito, indeterminado. Isso mesmo, Anaximandro. Portanto, você preenche aqui embaixo, número 9, Anaximandro. E como que era o nome dado a esse infinito indeterminado? Apeiron, que foi o que a gente aprendeu na aula anterior. Tudo bem até aí? Vamos para a correção daquelas palavras que se encontram nas posições verticais. Tudo bem? De cima a baixo ou de baixo a cima. Tranquilos? Vamos lá, então. Que são as palavras que se encontram nos números 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Então, nós vamos ver aqui o número 2, nessa posição aqui, ó. Tudo bem? Número 2. Matéria primordial para Anaxímenes. Anaxímenes dizia que o princípio de tudo era o quê? Isso mesmo, o ar. Portanto, você preenche aqui, que não vai dar para pôr uma letra legal. Ar. Beleza? Número 4. Nessa posição que se encontra aqui agora. Tudo bem? Matéria primordial para Tales de Mileto. Tales de Mileto dizia que o princípio de tudo era o quê? A água. Não vai ficar legal aqui. Usando o mouse não fica tão legal. Beleza? Água. Água seria o princípio de tudo, segundo Tales de Mileto. Segundo Pitágoras, esse ser está presente em tudo. Segundo Pitágoras, número 6 aqui, tá? Que a gente vai analisar agora, o que era o princípio de tudo? Na questão número 1, nós já respondemos. E já sabemos que seria o número. Você completa aí bonitinho, com a letrinha bem bonitinha, no seu livro. Número 10. 8, perdão. Vamos analisar aqui o número 8. Número 8. Natureza em grego, que a gente já estudou aqui. Isso mesmo. Em grego, a palavra natureza é o mesmo que dizer physis. Completa aí direitinho, bonitinho, com a sua letrinha no seu livro. Vamos para o item número 10. Descobriu relações matemáticas na música. Quem que falava que tudo dependia do número mesmo? Isso mesmo. Pitágoras. Você completa aí bonitinho com o seu livro. Número 12. Vamos analisar aqui o item 12. É considerado o primeiro filósofo, pela própria letra aqui já dá para a gente ter uma noção, Tales de Mileto. Nós estudamos na aula anterior. E número 14, a última palavrinha aí para a gente completar. Os filósofos a utilizavam para explicar a natureza. Agora aqui, muita atenção. Os primeiros filósofos, então, romperam com o pensamento mitológico. E eles passaram a usar o quê para explicar os fenômenos da natureza? Isso mesmo, a razão.
Complete aí bonitinho, no seu livro, esse exercício número 2. Tudo bem até aí? Vamos analisar agora o exercício número 4. Depois a gente vê os outros exercícios com mais tranquilidade. Tudo bem? Vamos lá, então. Exercício número 4. O exercício número 4 está dizendo o seguinte: considerando que o termo arquitetura é formada pela junção das palavras arqué, cujo significado foi estudado neste capítulo, ok? A palavra arquitetura, né, é formada pela junção das palavras arqué, ok? Cujo significado nós já estudamos, e uma outra palavrinha, tecton, que significa construção. Indique, então, uma possível interpretação para o termo arquitetura. Aqui é basicamente para você me dizer, se você já tem a definição da segunda palavrinha, tecton, que significa construção, arqué, conforme nós estudamos na filosofia até agora, significa o quê? Arqué, uma palavrinha grega, que quer dizer princípio, início. Ok? Então você pode dizer assim: se eu tenho a palavra arquitetura formada por duas outras palavrinhas, arqué e tecton, então quer dizer que a arquitetura seria basicamente como se fosse a origem da construção, o início, o princípio de uma construção. Tudo bem? Então você preencha a sua resposta aí no caderno, direitinho, com a sua letrinha bonitinha aí. Tranquilos? Muito bem. Pessoal, é o seguinte. Agora, antes de entrar no capítulo número 3, tá? Que é o que nós vamos fazer a partir desse momento agora, vou dar uma pausa aqui e vou colocar o slide da aula que nós vamos trabalhar a partir de agora. Tudo bem? Muito bem. Aqui está o slide da aula que nós vamos começar agora, tá? Do capítulo número 3, depois de termos corrigido os exercícios do capítulo número 2. Vamos dar prosseguimento agora na filosofia pré-socrática. Só que, assim como nós vimos nas aulas anteriores, nós discutimos assim: a filosofia pré-socrática ela é marcada especialmente pelo rompimento do mito para o pensamento racional. Esses pensadores, esses primeiros filósofos, procuraram organizar as escolas filosóficas. Aí nós vimos que tem algumas escolas, como a escola jônica, escola pitagórica, escola eleata e escola pluralista. Tá? Nós vimos alguns pensadores, até então, da escola jônica e da escola pitagórica. Da escola jônica nós vimos Tales de Mileto, Anaximandro e Anaxímenes. Da escola pitagórica nós vimos o principal pensador da escola pitagórica, que é Pitágoras. Tudo bem? Agora, nós vamos completar esses estudos, especialmente da escola jônica, porque nós vamos citar aqui um filósofo chamado Heráclito, ok? Ele pertence à escola jônica que nós estudamos anteriormente, ok? E um outro pensador que pertence a uma outra escola filosófica, chamada escola eleata. Tranquilos? Então, nós vamos concluir o pensamento da escola jônica, tá? Abordando Heráclito, e também vamos explicar a escola eleata, falando especialmente de Parmênides. Mas vai aparecer um outro pensador aqui na nossa aula, chamado Zenão, que eu já vou falar sobre ele rapidinho, no final da explicação desse capítulo. Tudo bem? Vamos lá, então. Se eu estou falando das escolas filosóficas, então tenho que ter claro assim: esses meus pensadores investigavam a physis, a natureza, com o objetivo de explicar a arqué. Tudo bem? Então, nesse processo de explicar a origem, o princípio de tudo que existe, tudo que ocorre na natureza, nós temos as escolas filosóficas, que nós vamos avançar agora no nosso estudo. Tranquilos? Vamos lá, então. Para falarmos sobre esses dois pensadores aí, Heráclito e Parmênides, vão aparecer dois termos que são importantes e interessantes a gente estar atento. Quais termos
seriam esses, professor? É a respeito da aparência e a essência das coisas. Tudo bem? Vamos lá, então. O que seria a aparência? Pela própria palavra já dá para a gente ter uma noção. Aparência é aquilo que aparece, aquilo que se mostra. Tudo bem? Então, a aparência, aquilo que se mostra, aquilo que é possível ser percebido. Tranquilos? E a essência? A essência, nós podemos resumir do seguinte modo. Essência é aquela característica fundamental para o ser ou para as coisas. Aquela característica principal que não pode faltar. Tudo bem? Então, tudo aquilo que a gente observa tem a aparência e tem a essência. Tranquilos? Então, nós vamos partir dessa ideia para a gente construir o nosso raciocínio filosófico abordando as ideias de Heráclito e Parmênides. Por que isso? É simples. Muitas vezes, a gente observa na natureza uma coisa e aparentemente é mas quando a gente investiga mais a fundo, não é bem aquilo que aparentemente a gente tinha visto. Ok? É do tipo assim, você observa na natureza a baleia, aparentemente parece um peixe, mas quando a gente vai lá investigar cientificamente, a gente aprende que a baleia é um mamífero. Tudo bem? Você olha um animal, um cãozinho lá na rua, né? Aparentemente pode ser um cãozinho amistoso, manso, mas às vezes pode ser que essa aparência te engana. Ele representa aparentemente algo manso, mas quando vai se investigar mais a fundo é algo mais feroz. Algumas pessoas aparentam ser de um jeito, mas depois a gente observa, elas são de outro, e assim sucessivamente. Então é necessário entender que existe a aparência e a essência das coisas. Tudo bem? Tranquilos? Vamos avançar então. Heráclito. A respeito da aparência e da essência das coisas, Heráclito traz a seguinte reflexão. Ele nasceu na região da Jônia e por isso pertence à escola jônica também. Ele parte do seguinte princípio: a natureza está em constante movimento, em constante mudança. Tudo está mudando o tempo todo. Tudo está se transformando o tempo todo e nada permanece igual. Tudo bem? Ou seja, as coisas estão se transformando, estão mudando, sofrendo modificações a todo instante. Para ele, é necessário entender que essa mudança ocorre especialmente para o seu contrário, ou para o seu oposto. Ou seja, tudo está se transformando no seu oposto. Tudo está se transformando no seu contrário. Ou seja, é a teoria dos opostos, segundo Heráclito. Tipo assim, vamos fazer um exemplo simples. O dia, eu olho lá fora, está iluminado, está bonito, mas o dia está se transformando em o quê? No seu oposto, em noite. Tudo que eu observo obedece, segundo Heráclito, tá? Segundo Heráclito, tudo que eu observo obedece essa mudança. Por exemplo, o que é novo está ficando o quê? Velho. A criança está se transformando o quê? Um adulto, futuramente. E assim sucessivamente. Então, para Heráclito, tudo aquilo que existe na natureza está passando por esse processo de mudança. Tudo está mudando o tempo todo. Você olha para o seu celular, ele é novo, mas está ficando velho. A sua mesa, o seu guarda-roupa, sei lá, tudo que existe. Você é jovenzinho, né? É novinho, está ficando velho. Então, para Heráclito, tudo está se transformando no seu oposto. É a teoria dos opostos. O que é novo vai ficando velho, o que é vivo vai se transformando em algo que morre e assim por diante. E o mundo, segundo ele, passa por essa transformação. E qual elemento que Heráclito chegou à conclusão que representaria esse movimento, essa transformação? Heráclito concluiu que o elemento que melhor representa essa mudança, essa transformação, seria o fogo. Então, para Heráclito, tudo na natureza depende do fogo. Então, a origem, o princípio de tudo, segundo Heráclito, é o fogo. A arqué da natureza é o fogo. Por quê, professor? Porque o fogo, segundo Heráclito, é uma representação da mudança, da transformação. Ou seja, tudo está mudando o tempo todo. E o fogo, se você observa numa fogueira, ele não tem as suas chamas estáticas, paradas. As suas chamas estão em movimento. Então, para Heráclito, a essência da natureza é a mudança, a transformação. E o elemento da natureza que melhor representa essa mudança, essa transformação, seria o fogo. Porém, além disso,
Heráclito chega à conclusão que essa mudança, essa transformação que ocorre na natureza não acontece por acaso. Tudo bem? O mundo está ordenado, está organizado por uma razão que ele vai chamar de logos universal. O que é isso, professor? É esse logos, essa razão que determina o ritmo e a mudança das coisas. As coisas não estão mudando assim aleatoriamente, não. Tudo segue uma ordem, uma organização, uma razão para causar essa mudança. Essa razão que causa essa mudança, Heráclito vai chamar de logos universal. Tudo bem? Então, para Heráclito, a essência da natureza é o que mesmo? A mudança, a transformação. Porque tudo está mudando o tempo todo no mundo. Está mudando para o seu oposto. Exemplo, o que é novo está ficando velho, e assim por diante. E um elemento da natureza que representa essa mudança, essa transformação, seria o fogo. Tudo bem até aí? Maravilha. Vamos para um outro pensador agora, Parmênides. Parmênides olha para a teoria de Heráclito e parte da seguinte ideia. Precisa dar uma melhorada nessa ideia de Heráclito. E Parmênides não pertence à escola jônica, pertence a uma escola chamada escola eleata. Tudo bem? Ele é da região de Elé. Primeira coisa, contrariando as ideias de Heráclito, Parmênides diz assim, é necessário analisar a aparência e a essência do ser. Ok? Então, para Parmênides, não é que tudo muda o tempo todo, como dizia Heráclito. Parmênides não concorda com as ideias de Heráclito. Ele diz que não é tudo que muda. O que muda na natureza, segundo Parmênides, é apenas a aparência das coisas. Tudo bem? O que muda na natureza, apenas a aparência das coisas que mudam. Porque a sua essência é fixa, é eterna. Ou seja, tudo que existe, segundo Parmênides, pode mudar sim, mas apenas a aparência. Porque a essência não muda. Lembra que nós falamos que a característica, ou, sei lá, um exemplo de essência, ou a definição de essência pode ser aquela característica primordial, fundamental, que não pode faltar num ser. Por exemplo, vamos dar um exemplo que a gente disse que o que é novo está se tornando velho, segundo Heráclito. Vamos olhar uma mesa, por exemplo. Você pode olhar a sua escrivaninha que você está usando agora aí. Imaginemos que você comprou ela 5 anos atrás, sei lá. Quando você comprou, ela era nova. Okay? A sua mesa aí. Quando você comprou, ela era nova. E ela está ficando o quê? Velha. Está mudando, não está? Está mudando apenas o quê? A aparência dela. Ok? Qual que é a essência dela? Ser uma mesa, ser uma escrivaninha. Tudo bem? Então, o que muda, segundo Parmênides, na natureza é apenas a aparência do ser e não a essência. A essência ela é eterna. Você comprou a mesa, ela era nova, está ficando velha, mas continua sendo o quê? Continua sendo uma mesa. A essência dela é ser mesa. A característica principal dela é ser mesa. Tudo bem? Você, né? Você está mudando? Se você comparar com o ano passado, por exemplo, uma fotografia, você vai ver que houve mudança. Tudo bem? Pegue uma foto sua do ano passado, tá? Sei lá, de 2018, por exemplo. Olha para a foto e olha para uma foto atual. Houve mudança? Provavelmente você vai dizer que houve. Mas, que tipo de mudança que houve ali? Segundo Parmênides, a única mudança que houve foi uma mudança na aparência. Tudo bem? Você era mais jovenzinho, ficou um pouco mais velho. Mas continuou sendo quem? Continuou sendo você mesmo. Tudo bem? Então, segundo Parmênides, contrário às ideias de Heráclito, não é tudo que muda, como falava Heráclito, mas sim a aparência. Na natureza, segundo Parmênides, o que muda é apenas a aparência do ser. A essência continua a mesma, porque ela é fixa, eterna e imutável. Ok? Por quê? Porque, segundo Parmênides, se tudo mudasse, né,
inclusive a essência das coisas, se elas mudassem, ou as essências, por exemplo, as coisas deixariam de ser o que são. Por exemplo, eu olho para a mesa e digo assim, essa mesa era nova, está ficando velha. Se ela mudasse tudo, ela deixaria de ser até mesmo a mesa. Então, para Parmênides, a essência das coisas, a essência do ser, continua imutável e fixa, senão deixaria de ser o que era. Por exemplo, você olha no espelho e você vê que você mudou. Mas mudou o quê? Apenas a aparência. A sua essência continua a mesma. Porque se mudasse tudo, você não se reconheceria diante do espelho. Tudo bem? Então, segundo Parmênides, a origem de tudo é o ser. Que ser é esse? Que é responsável pela realidade de todos os outros seres existentes. Ou seja, o ser, a essência, é eterna, una e imutável. Para conhecermos o ser e a essência das coisas, segundo Parmênides, devemos deixar de lado os sentidos e usar o pensamento para compreender a essência das coisas. Tudo bem? Então vamos lá. Diferentemente de Heráclito, Parmênides defendia a ideia que o que muda na natureza é apenas a aparência do ser, não a essência do ser. Tranquilos? Tem um outro seguidor de Parmênides, chamado Zenão, que nós vamos falar agora sobre ele. Zenão, defensor das ideias de Parmênides, ele usava um argumento para levar o interlocutor, defendendo as ideias de Parmênides, ele usava argumento para levar o interlocutor a se confundir. Okay? Também pertencente à escola de Eleia. Ele defendia radicalmente as ideias de Parmênides, especialmente quando dizia que o ser é eterno, uno e imutável. E para Zenão, para defender as ideias de Parmênides, ele dizia assim, a mudança das coisas que ocorrem na natureza é um engano dos nossos sentidos, ou seja, pelos sentidos eu vejo as coisas ocorrendo na natureza. E para Zenão, ele diz assim, as mudanças que eu digo que ocorrem na natureza nada mais são que enganações que os meus sentidos recebem do mundo. Aí ele conta uma historinha para levar o seu interlocutor ao erro. Ele conta uma historinha que ocorre uma historinha, tá? Contada como se fosse assim, apostar uma corrida entre Aquiles e uma tartaruga. Né? Aquiles é um personagem da mitologia grega, que depois você pode fazer uma pesquisa aí, rapidinho, para você ter uma noção. Aquiles era conhecido pela sua rapidez, pela sua velocidade, agilidade nas guerras, etc. Tudo bem? Então, depois ele morre com uma flechada que atinge o seu calcanhar, etc. E na sala de aula, depois a gente discute esse assunto relacionado à mitologia. Então, Aquiles é considerado pela sua velocidade, rapidez. Aí Zenão usa Aquiles como um exemplo para explicar que a mudança que ocorre nas coisas, elas são enganações dos sentidos. Então, ele compara, é como se dissesse assim, uma corrida entre Aquiles e uma tartaruga. Se a gente der vantagem para a tartaruga, ela sempre estará à frente de Aquiles. Como assim, professor? Vamos lá. Imagine-se que o ponto inicial da tartaruga seja que ela tenha, e o de Aquiles aqui. Então, ela tem uma vantagem em relação a Aquiles. Tranquilos? Então, vamos lá. Se Aquiles se movimenta para o ponto onde estava a tartaruga, naturalmente, ela também vai se movimentar um pouquinho à frente. Ah, professor, mas Aquiles vai chegar um momento que vai ultrapassar a tartaruga. No argumento de Zenão, ele não está dizendo que aqui é o ponto final da corrida. Ok? Ele só está querendo dizer que, numa corrida entre Aquiles e uma tartaruga, se eu der a vantagem para a tartaruga, ela vai estar sempre à frente. Por quê? Na hora que Aquiles movimentar aqui um pouquinho, a tartaruga também vai se movimentar. Ela vai estar à frente de Aquiles? Sem dúvida alguma. Então, para Zenão, usando esse argumento para confundir os seus debatedores, interlocutores, ele dizia assim, o movimento das coisas na natureza é apenas uma enganação dos sentidos, porque a essência do ser é una, é eterna e imutável. Tudo bem, meus queridos? Vamos fazer o seguinte agora. No final do capítulo 3, tá? Que nós acabamos de explicar agora, dê uma olhadinha nos exercícios, tá? Reveja as atividades, que eu vou solicitar futuramente essa atividade para você fazer. Tranquilos? Um forte abraço, bons estudos.